Pronto, meninas, já começamos então, né, a nossa reunião de hoje, 5 de agosto de 2023, e eu quero fazer o primeiro esclarecimento, que nós fizemos um convite a algumas amigas da Argentina, mas não deu certo, não conseguimos que a data né, fosse possível para elas, então nós não vai ser possível ter essa participação das amigas da Argentina. E aí conversei com a Lídia, né? E a Lídia fez para a gente um resumo dessa parte que está divulgada para hoje, que já está entrando, então, na parte do livro que está tratando dos feminismos já no século XXI, porque até então veio trazendo toda a história de todos os países, mas até, né, final do século XX. E acho que a partir de agora, essas duas últimas partes que vamos tratar é a partir do século XXI. Então, hoje a Lídia vai fazer para a gente um resumo, e a gente vai depois conversar sobre esse resumo de agora. E aí também tem uma outra proposta que eu estava falando aqui, que é trazer uma educadora que fez uma análise, uma crítica do filme da Barbie. E aí depois eu falo melhor sobre isso, porque o filme da Barbie está sendo transmitido mundialmente. Muito provavelmente as nossas amigas de outros países também devem estar sabendo, né, dessa exibição desse filme, e está sendo muito interessante a discussão, pelo menos aqui no Brasil. E no mundo está tendo muita controvérsia, né, em relação a esse filme, e eu acho interessante a gente conversar, porque tem umas coisas bem polêmicas, mais favoráveis, né, ao movimento feminista, tá bom? Então, vamos lá. Lídia, pode ligar o seu áudio, está tudo bem? Oi, meninas. Boa tarde a todas. Bom, quando a Sandra me pediu para fazer a intervenção hoje, eu disse para ela que eu não teria tempo de fazer uma apresentação em slide, porque isso foi anteontem, foi, Sandra? Eu acho, quinta, sei lá, quarta ou Quarta, quinta. quinta-feira, é. E eu estava realmente com muitas demandas, mas como eu já tinha lido o livro e fiz só algumas anotações e estou trazendo para cá. E hoje, quando eu estava fichando, eu queria, além do resumo, trazer algumas questões que podem ser questões chaves para o debate, para a gente pensar o debate, e até se estender, que como a nossa autora, nesse livro, ela é muito, assim, traz um conjunto de informações e vai mapeando as mulheres, vai dando, né, é como se fosse uma narrativa, ela não aprofunda em questões conceituais, em questões que dali vão demandar outra reflexão. A nossa autora, né, a Dora Barrancos, ela é uma historiadora. Então, ela tá contando essa história para nós, né, de como os feminismos se desenvolveu na América Latina. E toda vez que eu me deparo com o texto dela, eu digo, epa, isso aqui dá uma reflexão. E aí eu trouxe pelo menos duas para a gente, se não hoje, já levar para momentos seguintes, né? Bom, aí eu vou falar, mas quem leu, né? Porque há tempo pode complementar também o que eu vou falar agora. É a terceira parte do livro, porque nas partes seguintes ela faz aquele momento, né? País a país, contando essa história. E nessa terceira parte, que ela dá para o século XXI, ela vai dizer que o século XXI ela traz novas questões ao feminismo, né? Novas e velhas questões, né? Eu penso que algumas questões velhas também ficaram pendentes, ainda estão pendentes, né? Como, por exemplo, isso que vocês estavam falando agora há pouco, né? O machismo estrutural, que a gente não consegue vencer, né? São muito velhos isso. Ela começa falando um pouco de como começou a ocorrer uma onda, que foi uma onda, digamos, jurídica, pelos pactos e pelas encontros e reuniões e pactos internacionais pelos direitos das mulheres.
É claro que isso já vinha desde o século XX, né? Mas agora, no século XXI, há uma articulação ainda maior para que esses pactos se transformem também em leis locais. Daqui a pouco, quando eu entrar lá na Argentina, a gente vai ver que na Argentina também foi assim, né? Quer dizer, situações extremas, como aqui no Brasil, o caso Maria da Penha, se transforma ali numa lei. Só um minutinho. Desculpa, pode seguir, Lídia. Então, ela começa enfatizando a convenção, que foi uma convenção contra todas as formas de discriminação, que é a CEDAW, que ela serviu como um grande marco do debate à discriminação desde 1979. Então, assim, são coisas antigas e que veio alinhando aí, né? Esses artigos, esses conjuntos de pactuações contra todas as formas de discriminação que estava na CEDAW, ela vai aparecer também muito no direito civil, regulamentando as várias situações que envolvia as relações familiares, né? Principalmente casamento. Aqui no Brasil, inclusive, e a Jacira, se quiser colaborar, pode, porque ela é do direito, a gente vai ver que só em 2002 a gente tem uma revisão do Código Civil Brasileiro, que era de 1916. Então, assim, essa revisão amplia o direito das mulheres e faz regulações jurídicas importantes, né, para que não haja discriminação, para que haja mais igualdade entre homens e mulheres, inclusive nas relações familiares. Isso é muito importante. Aí ela vai dizer que o artigo 16 da CEDAW, que é essa, né, conferência, estabelece que os Estados signatários deverão adotar as medidas cabíveis para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relacionados ao casamento e às relações familiares, e, em particular, deverão assegurar em condições de igualdade entre homens e mulheres o contrato de casamento. A gente sabe que essa é uma questão que houve muitos avanços, né, quando a gente pensa no mundo ocidental, mas a gente sabe que no Oriente ainda tem muitos problemas, inclusive casamentos infantis, mulheres que não têm nenhum tipo de direito do casamento, que às vezes não têm direito ao divórcio, né? Então, são questões que estão aqui. Aí ela gasta um certo tempo falando da CEDAW, e eu não vou ficar falando muito, não, porque, basicamente, essa CEDAW, que é essa conferência, ela vai estabelecer com os países signatários uma série de protocolos, né? Aí ela diz o seguinte, que a CEDAW enfrentou muita dificuldade para ser implantada devido às obstruções, muitas vezes, insidiosas e impedimentos à sua aplicação efetiva. E eu até grifei aqui, porque tem uma coisa importante nesse debate que envolve, inclusive, uma relação entre lei e efetividade da lei. Então, assim, às vezes a lei é ótima, a lei é boa, a lei, né, protege, mas ela é efetiva? Há uma efetividade mesmo para que essa lei ocorra, né? Aí ela diz que foi preciso que as Nações Unidas aprovassem um instituto complementar em dezembro de 2020 o protocolo facultativo, que em boa parte dos países da região conseguia uma difícil sanção com atraso de algum deles que resistem, ainda que tenham assinado a convenção. Quer dizer, mesmo assinando a convenção, alguns países resistiam em implantar os elementos jurídicos que ali estavam propostos e pactuados,
né? Então, são observadas reservas para a ratificação plena da CEDAW e do protocolo da Nicarágua, em El Salvador, na Colômbia e no Chile. O protocolo tem função de atuar como um código de procedimentos, pois indica as etapas e as ações que devem ser realizadas sempre que for efetuada em seus direitos para acudir a CEDAW. Quer dizer, eles precisaram construir um protocolo dentro da convenção para que os países signatários, de fato, não se abstivessem e de fato, criasse aí um elemento mais rigoroso, né? Bom, ela gasta muito tempo falando disso, e aí depois ela vai falar de uma importante conferência, que é a Conferência de Belém do Pará. Essa que é aqui no Brasil, né? Belém do Pará é um estado aqui do Brasil. E aí ela vai falar dessa conferência que ocorreu em 1994, que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, fez aqui, né? E nessa convenção, os países membros, né, que não pertencem à região da língua hispano-lusitana, e desde 2004 foi criada a Comissão de Acompanhamento para a sua aplicação, os mecanismos de acompanhamento, que ela tem uma sigla chamada MESECV, né? Então, ela vai falar que essa convenção diz que, lá no seu artigo 1º, que define que as diferentes formas de violência contra a mulher, no sentido de compreender qualquer ação ou conduta de acordo com seu gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública como na esfera privada. E aí eu vou dar uma parada aqui para trazer uma questão importante. Essa conferência, ela usa o termo violências, no plural. Isso é muito importante, porque até antes disso, se considerava violência apenas a violência física. E aí passa agora a incorporar outras formas de violência, como a violência psicológica, a violência simbólica, que antes eram muitas vezes invisibilizadas, a lei não alcançava, e muitas mulheres sofriam ali aquela violência. Hoje, na atualidade, a gente fala muito em relacionamentos abusivos, violência patrimonial, violência simbólica, e esses conceitos, eles podiam até existir no plano da academia, mas eles não existiam enquanto lei. E foi aí, na Conferência de Belém do Pará, que foi incorporada essa visão, né, plural de violência, fazendo com que as violências fossem percebidas de diversas maneiras. Quer dizer, antes imaginava-se que a violência era só a física, que a mulher precisava, se ela sofresse uma agressão, ou se ela morresse, né? Também decorrente dessa conferência todo o desdobramento que em alguns países, inclusive aqui no Brasil, vai corroborar com a lei de feminicídio, que é um agravante à lei de homicídio, né? Então, esse é o artigo 1º que eu acabei de citar agora. O artigo 2º define as diversas formas de violência contra a mulher, no sentido de compreender qualquer ação ou conduta de acordo com o seu gênero. E aí aparece a palavra gênero aqui, que é uma questão nova, que só vai estar no século XXI. Isto é, pensar o feminismo também numa perspectiva de gênero. Isso quer dizer que é uma outra questão teórica que ela não desenvolve, mas eu acho que aqui a gente pode trabalhar, que mulher vista para além de uma perspectiva natural, né? Biológica.
do sexo feminino, mas a partir da dimensão do gênero, que é o quê? Que é a identidade que essa mulher tem. E aí a gente incorpora aí os gêneros mais difusos, digamos assim, né? As mulheres trans, né? Olhar com mais acuidade a questão das mulheres lésbicas e pensar também em todas as implicações disso. Inclusive, hoje, quando a gente lida com o movimento LGBTQIAP+, que é uma sigla muito grande, ele traz esses elementos que são do século XXI, que é a diversidade humana, toda a diversidade humana. E, no meio dessa diversidade humana, as violências ocorrem também digamos assim, dirigida a determinados gêneros específicos. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, já é possível, para a Lei Maria da Penha, olhar com cuidado, né, e proteção às mulheres trans, por exemplo. Né? Então, isso foi um avanço muito grande. Ela menciona aqui, não menciona o Brasil, mas eu acho que vale a pena esse recorte aqui desse avanço. Eu não sei como são em outros países, mas aqui a gente já tem esse avanço. Apesar de que, por ser uma perspectiva muito subjetiva, né, os protocolos das polícias ainda têm problema com isso. Então, assim, o escrivão da polícia, chega lá uma mulher trans, e aí o escrivão da polícia é quem muitas vezes vai lá determinar. Isso aqui, no Brasil, há muitas críticas, porque está lá, está na lei, mas ainda há muitas dificuldades também para essa implantação efetiva. Bom, seguindo aqui, ela diz o seguinte, que vai falar, né, da violência física, das formas de violências várias, e aí ela vai falar no âmbito público e no âmbito privado. Também essa é uma outra questão importante, porque a gente muitas vezes falava, quando fala de violência, fala da violência que está relacionada à esfera pública, né? Quer dizer, que antes era muito difícil, às vezes, de ser registrada. Hoje, no século XXI, nós temos aqui no Brasil leis muito importantes, por exemplo, leis relacionadas a assédio, né? A assédio no ônibus, né? Em transportes públicos, né? Os assédios que antes eram contravenções penais, hoje já é considerado crime. Nós temos avanços relacionados a protocolos, que, inclusive, para as boates e casas de show poderem também proteger mulheres em casos de assédio sexual. Enfim, então, assim, a gente está vendo esses avanços todos no plano jurídico, né? De uma proteção que é uma proteção legal a essas mulheres. Todas essas formas de proteção, elas decorrem também desses pactos, né, que foram feitos nos países americanos. Ela diz o seguinte, que a legislação produzida em cada país, que concluía suas disposições, caracterizou-se por sancionar leis abrangentes para se diferenciar das leis parciais anteriores, que contemplavam, sobretudo, a violência doméstica. Então, cada país pôde aí fazer sua própria reformulação, digamos assim, e incluir novos elementos à violência doméstica e outros elementos, que não apenas a violência doméstica. Como eu citei, aquela violência também sofrida no espaço público. E que essa violência sofrida no espaço público, ela tem uma conotação de gênero. Ela não ocorre como ocorreria com qualquer outro cidadão no espaço público, mas com essa distinção, que é uma distinção de gênero.
Então, ela diz o seguinte, que no momento, imagino, histórico em que ela escreveu a obra, os seguintes países alcançaram esse tipo de legislação contra a violência de gênero: a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru, Venezuela, Uruguai, Paraguai e Equador. Por outro lado, na maioria dos países latino-americanos, foram promulgadas leis penais que maximizam as penas em relação à morte de mulheres, admitindo o conceito de feminicídio, embora tenha havido algumas discussões a respeito, em conjunção semântica correspondente a ambos termos. Eu não tenho formação jurídica, nem não consigo muito bem acompanhar. Mas, pelo que a gente viu, né, pelo que a gente acompanhou nas movimentações aqui no Brasil, a lei de feminicídio ela vem criar, assim como ela diz também em outros países, uma espécie de agravante a este crime de homicídio pelo fato dessa pessoa ser mulher, né? Então, eu queria até lembrar que o primeiro país que colocou o feminicídio, quer dizer, que pensou a lei do feminicídio foi o México. E isso é trazido aí para esses conjuntos de discussões e convenções até que vai se espalhando aí nesses países todos aí, né? Então, eu vou dar aqui um salto para dizer o seguinte, que para as feministas que se situam na posição de abolicionismo criminoso, porque isso também tem um outro debate muito que circunda, que é o seguinte, que é o excesso punitivista. Eu conheço muita gente que acha que a Lei Maria da Penha é muito punitivista, encarcera muita gente, é verdade. Muitos homens são encarcerados e, às vezes, a gente tem encarceramentos, aqueles que são contrários aos encarceramentos em massa, sabendo que, muitas vezes, são homens pobres, são homens em situações também de vulnerabilidade social. Então, esse debate existe. Como eu falei, tem muitos debates, muitas reflexões nas entrelinhas aqui dessa história. Eu acho que essa é uma delas. É pensar se, de fato, se há excesso e se o punitivismo e a dureza da lei, se ela coíbe esse tipo de crime. Se ela, de fato, ela tem eficácia contra esse tipo de crime, né? Então, ele diz que o abolicionismo, porque o abolicionismo criminoso, que ela botou aqui entre aspas, está na página 225, é uma tendência também dentro do direito, assim, pensar que o Estado pode produzir outras formas de punição, de ressarcimento, digamos assim, né, deste ato lesivo contra outra pessoa, que não seja apenas a pena máxima, né, que não seja apenas o encarceramento, etc. E aí vai uma reflexão minha, e eu acho que a lei, muitas vezes, precisa ser, de fato, rigorosa, mas a gente fala de um tipo de machismo que é estrutural. Quando a gente começou aqui essa reunião, estava aqui uma conversa, as pessoas, a Jacira, a Sandra e outros, falando como elas sofreram ações machistas, né? E esse machismo dentre grupos, entre pares, entre companheiros, né? Então, isso nos leva ao conceito também de machismo estrutural, né? Que, assim como o racismo estrutural, ele está fundamentado, ele está estruturando a sociedade. Então, o patriarcado e o machismo, ele estrutura a sociedade, o modo como as relações sociais também ocorrem dentro da sociedade. Então,
a gente precisa pensar novas formas, né, de abordagem que não apenas o punitivismo. Pensar a educação, pensar como é que atinge crianças e jovens para que eles possam não herdar, porque é uma herança cultural. O machismo é uma herança cultural que está em muitos homens. A gente fala um termo que eu gosto muito, que é desconstrução. Esse homem precisa se desconstruir do machismo recebeu, que ele recebeu da comunidade em que ele vive, da família que ele vive, da sociedade. E ele tem isso, uma baixa consciência disso, e essa baixa consciência faz com que ele possa violentar, né, cometer atos violentos contra as mulheres. Por fim, para terminar essa parte, eu queria sublinhar um trecho que ela diz o seguinte: a relação do feminismo com o castigo é realmente complexa. Embora pareça incontestável que em todas as nossas sociedades o Estado ainda assegure o exercício da violência como direito da impunidade e que as mulheres e os mais vulneráveis sujeitos localizados na diversidade sexual e genérica apresentam cidadania incompleta e corram o risco de sofrer toda sorte de agressões. Como evitar as punições estabelecidas quando os agressores apostam no recurso, no resseguro em que se enquadra a ordem jurídica de forma atávica? Então, o que ela está dizendo? Que em muitas sociedades é assegurado ao homem cometer atos violentos contra mulheres. Então, é essa questão que a gente precisa trazer à baila, da importância da lei e até da severidade da lei. Claro, isso é um debate, porque os que são contra o punitivismo também vão aí lançar o seu olhar sobre essa questão. Aqui no Brasil, especificamente, essa semana, eu não sei exatamente o dia, saiu a lei, em definitiva, a lei que fala sobre a legítima defesa da honra. Então, a legítima defesa da honra liberava os homens para matarem as suas mulheres ou cometerem atos violentos contra as suas mulheres porque eles estavam sendo atingidos na sua honra. Quer dizer, isso vigorou até agora, pessoal. Até agora, recentemente. Claro que era um recurso jurídico pouco usado já, né? Pouco usado ultimamente, Jacira, eu digo nos últimos anos, mas muito usado no passado. Aqui no Brasil, a gente, inclusive eu que fiz essa apresentação, né, sobre a parte que coube ao Brasil, nós vimos que isso teve uma repercussão grande naquele caso eu esqueci o nome dela agora, de sobrenome Diniz, que não é a Leila Diniz, é outra, que ele matou a mulher, e as mulheres reagiram dizendo o slogan: quem ama não mata. Quem ama não mata. Então, aqui no Brasil foi a partir disso. E essa discussão toda é uma discussão que ela é jurídica, mas eu não sei se ela chega bem na base social. Entende? Isto é, como é que a gente faz com que esses temas que são de natureza jurídica, que estão lá estabelecidos enquanto lei, eles cheguem na base da sociedade? Porque ele está implícito aí em outros elementos. Por exemplo, as mulheres que são assediadas e até violentadas ou estupradas, e os homens dizem, sim, mas ela provocou. Estava com uma roupa curta, com uma saia assim, ou, enfim.
encontrando motivos para resguardar-lhes o direito de violentar alguém. Né? Então, assim, essa é uma questão importante para a gente refletir, ela traz aqui, mas eu acho que isso vira uma questão para o nosso debate posterior. Então, para finalizar, ela diz o seguinte: não há muitos anos atrás, a maioria dos códigos penais latino-americanos abria espaço à honra, entre aspas, para justificar a morte de mulheres. E quando esse atributo vertebral da constelação masculina foi desafiada pelo avanço geral dos direitos individuais, a maior parte da legislação foi trancada num substituto plausível para o homicídio de cônjuges, amantes e outras formas de relações emocionais violentas. Isto é, como se agir sobre violenta emoção pudesse justificar aí o crime de feminicídio. Então, gente, esse tema ele é fascinante. Eu particularmente gosto muito, porque quando a gente vai olhar para trás, né, e ver que... E aí é uma reflexão que eu faço, uma pessoa mata outra em um estado... Normalmente, as pessoas agridem outra em estado de violenta emoção. É muito difícil você ver um agressor que não está ali, né, tomado por essa violência, por essa emoção, né? De ambos os lados também, as mulheres agressoras ou os homens agressores, estou falando de uma forma geral. Mas a lei, sendo condescendente aos homens, meio que abre aí uma justificativa para que os homens possam continuar matando as mulheres porque estão chateados, ou, né, enervados, ou irritados, ou nervosos, ou coisas do tipo. Então, assim, é muito sério essa questão. É bom saber que as leis na América Latina também elas encontram essa possibilidade de encontrar eco, né? Vão encontrando eco e vai modificando aí nos diversos países, né? Bom, então, o fim das violências letais gerou inúmeras manifestações, mas provavelmente um dos movimentos mais marcantes sejam os realizados na Argentina pelo coletivo de mulheres Nenhum a Menos. E aí agora eu vou passar para falar um pouco sobre a Argentina. Em 2018, houve um grande salto nas manifestações em torno do debate sobre a lei do aborto no país, graças à campanha nacional pelo aborto também na Argentina. Então, no capítulo seguinte, ela vai falar da Argentina, depois ela vai falar do Chile, e, por fim, deixa eu ver aqui, ela fala da Argentina e do Chile, e, por fim, ela vai falar do ele não, certo? Então, eu vou falar um pouquinho da Argentina. O Chile é um texto muito pequeno, Sandra, que eu posso até trazer também, não é muito, assim, vai na mesma onda, né? Na Argentina, gente, eu acho que as colegas aí mais próximas à Argentina devem ter acompanhado bem. Aqui nós também vimos, né? Mas ele segue uma trajetória, enquanto manifestação feminista, muito parecida, digamos assim, com o que aconteceu com a Lei Maria da Penha, aqui no Brasil. Isto é, você tem um crime muito grave, e esse crime mobiliza a sociedade, e depois ele chega lá nas cortes internacionais, no nosso caso, no Brasil, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e isso volta como recomendação e determinação e até punição ao Brasil para que ele adote uma lei. Então, na Argentina também foi assim. Então, lá na Argentina, ocorreu um crime. Esse crime ocorreu
deixa eu ver aqui, acho que, só pegar aqui, em 2000 e... Só um minuto, porque agora eu já me perdi na data, mas eu acho que foi em 2015, em que uma garota do interior foi morta pelos seus próprios familiares. Essa garota estava grávida, e possivelmente com a participação do companheiro dela. E quando esse crime veio à tona, ele é um crime bárbaro, né, que faz com que e era uma menina muito jovem, né? Eu vou ler aqui, que eu acho que se eu ler eu consigo achar isso. E aí a Argentina passa a olhar para essa questão, 2015 trazendo... mesmo. Micaela, né? Micaela, 2015. Isso trouxe uma repercussão na imprensa, trouxe uma repercussão muito grande, feita pela imprensa, pelas feministas locais, e isso começa a gerar um grande movimento, que é o movimento Nenhum a Menos. E, a partir disso, a mídia já começa a expressar o termo crime de gênero. Crime de gênero. E aí, a partir daí, há essa grande mobilização, e essa mobilização começa também a influenciar os outros países da região, criando essa grande campanha Nenhum a Menos, isto é, de valorização da vida das mulheres e para que elas não morram. Então, eu vou ler aqui o seguinte, que diz que as meninas, né, elas buscaram esse destino, quer dizer, eles diziam que as meninas buscavam esse destino brutal, porque engravidavam, porque, né, assim, os conservadores diziam isso. E o movimento reativo das mulheres foi, não é assim, né? Não é assim. Então, nós estamos sendo vítimas e vítimas desse tipo de crime, que é o crime de gênero. Então, eu vou ler um pouquinho do que aconteceu do crime, para quem não lembrar, né, quem não conhece, ficar sabendo. Uma adolescente de 14 anos, Kiara Paz, foi assassinada em uma cidade do interior por ter engravidado do namorado. Ela foi rejeitada pela família e pelo namorado, que provavelmente ajudaram a enterrar o corpo da garota na casa de um dos parentes. Esse acontecimento chocante fez a jornalista postar um breve apelo em um Twitter, dirigindo-se em especial aos seus colegas, instando-os a fazer algo com urgência. Em pouco tempo, foi possível articular uma comissão organizadora que adotou o lema em forma de hashtag Nenhum a Menos, composto inicialmente por cerca de 30 mulheres, a maioria pelas comunicadoras sociais. As discussões giraram em torno do lançamento de uma forte convocação para uma grande mobilização em todo o país, marcada para o dia 3 de junho. Havia muita expectativa, porque a chamada foi realizada principalmente nas redes sociais. Aí eu dou uma pausa aqui, que no século XXI, nós estamos vendo aqui o século XXI, a importância das redes sociais como possibilidade de aglutinação, de discussão e de mobilização das mulheres, né? Bom, já havia muita expectativa, porque a chamada foi realizada principalmente nas redes sociais, então você não sabe que tamanho isso vai dar, né? Tamanho da rede. Não sei. Era quase impossível. Aí começou a gerar uma grande movimentação em torno da área do Congresso Nacional, onde havia sido montado lá como ponto, digamos assim, ponto de encontro. Era quase impossível transitar nessa área no momento de maior organização, e foi extremamente comovente ver milhares de mulheres e não poucos homens carregando faixas
que trouxeram de suas próprias casas com dizeres muito criativos. Então, assim, começa a ter uma ocupação que é uma ocupação de rua. A gente vai ver que no Chile aconteceu algo parecido com as mulheres universitárias, né, contra o assédio que elas sofriam na universidade, e no Brasil ele não. Quer dizer, a gente vai perceber que essa característica do século XXI, ela vem pela mobilização das ruas. Então, a marcha de mulheres, né, ela é uma coisa que a gente vem lá do século XX, a marcha de mulheres, né, em outros, digamos assim, em outras configurações, ocupando o espaço, principalmente dos movimentos sociais. Mas ela tem uma característica de ser massiva, de gerar esse empreendimento, digamos assim, que é massivo. Bom, aí a autora nos coloca de um outro movimento, que foi o movimento pelo aborto. Como eu tenho pouco tempo para falar, gente, que inclusive eu já combinei com a Sandra que eu vou precisar sair daqui a pouco, que eu tenho... E aí ela vai continuar, tá bem? Aí a Sandra entra e ela mesma, a gente combinou que ela vai continuar, que eu tenho uma palestra num centro espírita aqui perto, que estava marcada há muito tempo e eu não vi que coincidia com a nossa data. Então, eu quero até pedir desculpa que depois que eu terminar a minha fala, eu vou sair disparada aqui e a Sandrinha entra e aí eu não vou participar do debate, vocês ficam aí debatendo lindamente. Depois eu acompanho em outro momento. E aí esse movimento pró-aborto na Argentina, dessa vez eu não vou ler, para ser mais rápida, também mobilizou muita gente, e essa mobilização, eu acho que ela é muito importante que a gente reflita, nós espíritas, porque ela traz aqui um outro debate, que é o direito ao aborto, né? Que lá eles não conseguiram com essa mobilização, mas ela narra como foi a mobilização, né? Que foi em 2004, a partir de um fórum, né, que se montou, um fórum de toda a sociedade, na campanha nacional pelo direito ao aborto seguro, legal e gratuito. Ele tinha um lema, essa campanha, que era o seguinte, o lema era educação sexual para decidir, anticoncepcionais para evitar o aborto e o aborto legal para não morrer. Achei interessante esse lema, porque ele carrega aí não só o direito de poder decidir sobre o seu corpo, mas também ele traz outros elementos, que é o elemento da educação sexual, da importância da educação sexual. E aí, ela vai narrando, vai dizendo como isso foi acontecendo. Ela diz a reação das católicas, porque apareceu 2 movimentos católicos importantes. Primeiro, as católicas que se manifestaram a favor do aborto, católicas pelo direito de decidir, e os católicos conservadores também, que se movimentaram contra, né? E movimentos evangélicos também que se colocaram contra. Então, ela disse que houve uma grande mobilização nas escolas, as adolescentes, né? Então, isso teve um efeito muito positivo, porque gerou, de fato, essa mobilização, que ela é típica do nosso tempo, que essa mobilização que ocorre, eu vou usar um conceito que eu gosto muito, que é de um filósofo chamado Deleuze, que ela diz assim, como se fosse um rizoma. Então, o Deleuze tem esse conceito de ação rizomática. Então, o rizoma é um tipo de raiz que ela vai se espalhando, né? Se espalhando, se espalhando, se espalhando, e vai tomando, né? Então, assim, esses movimentos, que são movimentos de rua, que são movimentos de massa, são movimentos que são convocados na internet,
eles têm bem essa expectativa. E isso, na Argentina, essas duas formas de movimentação foi muito grande, em que cada uma pôde aparecer e colocar lá seu cartaz. Então, assim, hoje, aparecer no Instagram, segurando seu cartaz e dizendo, porque as redes sociais hoje são uma arena pública, é uma praça pública, é onde as manifestações, elas ocorrem de forma a manifestar uma ideia advinda aí da sociedade, de modo geral. Então, essas formas de mobilização, e que elas incluem as redes sociais, elas são algo inevitáveis para o século XXI. Diferente daquelas que a gente viu aí, século XX e século XIX. Né? Em que as manifestações se davam por nota de jornal, pela literatura, né? Então, a diferença agora é que cada pessoa é como uma vitrine também, que aparece e que se manifesta aí de forma pública, porque a internet, ela é esse espaço, né? Onde é publicizada todas as ideias das pessoas. Então, eu encerro dizendo que no Chile ocorreu um maio feminista, né? Isso aconteceu em 2018, né? Em que as estudantes começaram a se manifestar. Elas tinham uma manifestação peculiar, que era fazer performance, dança, mostrar os seios, escrever nos próprios corpos, as frases nos próprios corpos, mostrar cartazes, né? Então, essas formas de manifestação também elas passaram a existir com manifestações performáticas também, e que geram um grande impacto e uma grande ludicidade, digamos assim, algo também lúdico, é algo que faz com que as mulheres se sintam unidas ali com aquele propósito, que é o propósito de reivindicar. Então, passa aí a uma discussão sobre o controle do corpo, que eu acho que esse é o debate para a gente pensar, que eu não vou poder trazer, eu vou sair, mas que eu acho que é para a gente pensar sobre o corpo, é um debate do século XXI, né? Como é que nós, as mulheres, temos o controle sobre o nosso próprio corpo? Até quando esse controle não esteve sobre o nosso poder, mas sobre o poder do Estado e do patriarcado, né? Eu acho que esse é um debate importante, né? E aí, essas mulheres passaram no Chile, passaram a fazer essa grande mobilização que ocupou também as praças, né, da cidade e gerou toda essa onda também em cadeia que vem parar nos outros países. É isso, eu peço, eu vou encerrar esse breve resumo, espero que possa ter colaborado e peço, inclusive, imediatamente licença para sair. Eu tenho 20 minutos para chegar ali no bairro Corre vizinho. lá, já passou 5 minutos do que você falou. Muito obrigada, viu? Lídia, só um minuto, Pois não, Jacira, pois não. só queria agradecer muito e acrescentar só uma informação, acredito que seja do seu conhecimento, que em dezembro de 2020 o Senado da Argentina aprovou a lei que Sim, é porque o livro não o menciona. livro não menciona, verdade. Que eu acho que a obra foi publicada antes, mas foi excelente sua intervenção, Jacira, porque aí depois, que isso é um ponto para a gente debater, que é o seguinte, eu tenho um pensamento que é o seguinte, toda vez os direitos das mulheres estão sob ataque permanentemente. Então, o que acontece? Quando muda o governo, quando você tem uma mudança ideológica, politicamente, aí o direito das mulheres estão sob ataque. Então, no Brasil, nós sofremos isso também, né? Com muitos rechaços na lei e travamento de várias políticas durante o governo Bolsonaro. Aí a gente muda de governo e aí a gente retoma. Então, na Argentina foi assim também. Então,
Então, esse quadro que eu mencionei, que envolvia a Argentina estava sob um governo neoliberal. Então, quando muda a política, muda também a face para a possibilidade de você ter direitos garantidos, né? Então, foi uma excelente lembrança. Obrigada, meninas. Obrigada, Lívia. Gratidão. Muito obrigada. E é assim que vai, né? Entre avanços e retrocessos, a gente vai conquistando algumas coisas, né? Vamos dando um passinho para frente e um passinho, um passinho para trás, e assim vamos indo, né? Deixa eu voltar aqui para o Gallery. Já queria aqui cumprimentar algumas pessoas que chegaram aqui depois, eu especificamente a Aida e Alda, é Marta, que eu não conheço. A Marta é a primeira vez, talvez a primeira vez que entra aqui no nosso grupo, não é isso? Seja bem-vinda, Marta, é de Niterói, né? E o que é uma coisa para mim muito interessante, porque nunca tivemos, né, alguém do Rio de Janeiro. É bem difícil a gente ter contato com, com o pessoal do Rio de Janeiro, né? Morei lá, inclusive, não consegui fazer muitos contatos. E tem a Aida, que eu não estou vendo aqui, que ela não está com vídeo, mas eu não me lembro de ter conversado com ela antes, tá? Seja bem-vinda, Marta. Inclusive, você fez aqui um comentário, você quer ler o seu comentário? Oi, Aida, tudo bem? Você pode ligar o seu microfone. Marta. Olá. Desculpa. Desculpa, Marta, por favor. Não, Sandra, não fiz comentário. Não foi você? Deixa eu ver. Não. Não, foi a Aida, então, desculpa, Marta, então foi a Aida mesmo. Não tem problema. Tudo bem, Aida, pode falar. Oi, tudo bem? Não, é isso, o comentário já está descrito ali, né? Que no Brasil, então, nós temos avanços e retrocessos, né? Como a Lídia mesma apresentou, não é? Na situação de atendimento à mulher em violência, algumas iniciativas que realmente mudariam, né? Até apoiariam a quebrar o ciclo da violência, né? Como é o caso das redes de apoio, né? E do serviço como Casa da Mulher Brasileira. Em alguns municípios funcionam, né? Muito bem, num formato adequado. Tem um fluxo de atendimento que, por exemplo, no caso de estupro, em que a mulher antes ela ia para o Instituto Médico Legal, ela era atendida no meio de todas as pessoas que estavam lá, tinha que e era perguntado o que aconteceu na frente de todo mundo. Então, hoje em dia, né, tem espaços, pelo menos eu sou de Curitiba, aqui no sul do Brasil, há espaços reservados, né, há um atendimento mais individualizado, né, para essa mulher, e um apoio, né, na continuidade da situação dela, né? Né, existe, por exemplo, ela tem que ter o atendimento até completo na rede, né, de atenção num período de 48 horas, eu acho, 72 horas, quer dizer, o atendimento completo, né, com atendimento de saúde, atendimento jurídico, né, de delegacia, de conselho. Então, assim, de serviço social, há uma exigência legal para que esse fluxo de atendimento ocorra da forma mais humanizada possível, né? Mas isso a gente percebe que acontece em alguns serviços, né, melhor estruturados, né? Mas que a própria população, as próprias mulheres não sabem como funciona. E, no caso, né, das religiões, né, muitas vezes não existe esse apoio, né, para denúncia, o apoio para que ela, né, busque os serviços de atenção, né, à situação dela, né, e fica tudo muito mascarado, né, aquela coisa de, como que entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, na maioria das situações, tenta se resolver, né, pensando naquele bem-estar da família, de uma forma muito hipócrita até, né, que não leva à tona a situação e não se busca, né,
realmente resolver as coisas como tem que ser, né? E nessa quebra, né? Na questão de trabalhar com cultura da paz. A gente pensa que está fazendo o melhor aconselhamento possível, né? Mas não é isso, né? É o contrário, né? Você mantém a mulher nesse ciclo de violência. Né? Não era só isso. Obrigada, Aida, obrigada pela sua participação. Eu vou passar agora para a Jacira, que levantou a mão. Eu só queria complementar que a Débora contribuiu ali para esclarecer que a Lídia tinha falado de uma mulher, né? A Ângela Diniz, ela colocou ali no chat para a gente, né? Que foi assassinada lá pelo marido, e o marido acho que foi inocentado, né? Então, obrigada, Débora, aí pela contribuição. Jacira, pode falar. Bom, boa tarde, amigas. Que alegria, né? A gente se reunir aqui de novo. É uma pena que a Lídia tenha saído e que hoje a gente não tenha, lamentavelmente, justamente hoje, a gente não tenha tanto tempo para debater, porque nós chegamos num ponto super interessante do livro, né? Que nós precisamos discutir ações, né? Olhar para esse passado, para essa construção de mulheres valorosas que colocaram a vida delas, né, para construir um exemplo, uma trajetória, e pensar o que nós podemos fazer hoje e projetar para o nosso futuro. A Lídia comentou que só em 2002, no Brasil, houve a mudança do Código Civil. Isso, pessoal, tem uma importância fundamental, porque desde 1916 nós tivemos por quase 100 anos um código que falava em pátrio poder, ou seja, o homem era o poder da família, pátrio poder. Somente em 2002 o nosso código passou a falar em poder familiar, não mais em poder do homem na família. E aí também deu um tratamento diferenciado para uma série de outros direitos que afetavam decisivamente a situação da mulher. Apesar de a lei do divórcio no Brasil ser de 1977, né, nós não tivemos grandes avanços com isso. E nós viemos conhecer uma lei que olhou um pouco mais para a mulher, para essa questão da violência contra a mulher, em 2006, com a Lei Maria da Penha, quando um homem tentou assassinar uma mulher e ela sobreviveu e ficou paraplégica. E aí ela lutou para que uma lei fosse aprovada para punir esse tipo de atitude. Então, em 2005, a gente viu uma reforma, além do Código Civil, nós tivemos reformas importantes no Código Penal, porque em 2005 foi abolido o crime de adultério. Até 2005, a mulher trair o homem era crime punido com prisão, com cadeia. Mas, historicamente, o homem sempre traiu a mulher e nunca houve punição do homem por adultério. Nunca se viu um homem ser processado, condenado, punido, preso por adultério. Mas até 2005, as mulheres ainda eram processadas por crime de adultério. Tem uma série de outros crimes também que foram repensados na lei penal, e isso contribuiu para dar à mulher um mínimo de dignidade na nossa lei brasileira. Então, tivemos em 2006 a Lei Maria da Penha, depois, em 2015, a Lei do Feminicídio, que a Lídia mencionou, e agora o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, reconhece que não dá mais para invocar a legítima defesa da honra. Vejam, agora, em 2023, a Suprema Corte do país está dizendo, olha, se você matar, você cometeu homicídio. Não venha com essa história de legítima defesa da honra,
mas é 2023, né? Porque, historicamente, o homem sempre traiu, o ser humano trai, o ser humano se envolve com outras pessoas. Isso depende de relação de confiança, de relação de afeto, de uma série de outros fatores que não implica em criminalidade, não tem nada a ver com criminalidade. Mas só agora a Suprema Corte do país reconhece isso. Então, por que eu quis destacar esses fatos? Porque tudo isso tem a ver com um tema que me é extremamente caro, que é a questão do punitivismo. Nós, mulheres, não podemos, em hipótese alguma, nos conformar com o machismo, com a violência contra a mulher. Como eu falava aqui informalmente, antes de começar a nossa reunião, quando uma mulher tem alguma visibilidade no seu papel, o machismo é maior ainda contra ela. Então, nós não podemos aceitar isso. Numa situação de machismo, nós precisamos levantar a voz, nós precisamos nos rebelar, nós precisamos inconformar, não podemos aceitar. Agora, isso é uma coisa, e pensar que nós vamos colocar os homens na cadeia, isso vai resolver o nosso problema, é de uma inocência básica. É de uma inocência primária, porque a tecla, bater na tecla da punição, é uma atitude que não deu certo, não deu resultado, a ponto de, no aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha, nós termos de reconhecer com extrema tristeza que a violência contra as mulheres aumentou. Isso significa que os homens não se intimidam com a punição. Bom, e aí? Então, não deve existir a Lei Maria da Penha? Claro que tem que existir a Lei da Maria da Penha e muitas outras. A questão, a Lídia pontuou muito bem. Que tipo de homens nós estamos formando? O que é que nós estamos ensinando para os meninos? Que eles não podem brincar com boneca? Que eles não podem chorar? Que eles não podem brincar de panelinha? É isso que nós estamos ensinando para os nossos meninos? Porque se a gente continuar ensinando isso para os nossos meninos, nós vamos continuar perpetuando o machismo. Então, eu considero que o punitivismo não resolve. Nós temos que pensar em leis que proponham contraprestações alternativas, educativas. Nós vamos pegar um homem simples, ignorante, que agride e colocar na cadeia. Ele vai sair de lá instruído, educado, respeitoso? Evidentemente que não. Nós temos que pensar em leis que sejam capazes de promover alguma mudança. Botar para estudar, botar para participar de projetos com os quais eles terão a oportunidade de ver e aprender, vivenciar, fazer coisas diferentes. E, para isso, os nossos códigos já têm alternativas. Nós temos penas alternativas, nós temos penas educativas, nós temos a possibilidade de fazer mais do que... Olha, vou te aplicar aqui uma pena de 6 meses de prisão. Mas como você é primário, não tem antecedentes, você vem uma vez por mês ao fórum, assina um livro e está tudo certo. O que isso resolve? Ou então, nós vamos te aplicar uma pena de 2 anos e você terá de substituir essa pena pelo pagamento de 10 cestas básicas. O que isso muda numa sociedade? Que consciência isso traz numa sociedade? Então,
Nós estamos aqui, somos meia dúzia de mulheres, mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos propor ações diferentes. Nós podemos propor na nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas vizinhas, no centro que a gente frequenta, no bairro, no projeto social que a gente frequenta, para o vereador que a gente conhece, para o deputado que a gente conhece. Nós temos que tentar alguma coisa. Podemos escrever, publicar nossos artigos, podemos fazer lives, colocar na internet. Nós temos que propor algo que seja diferente. Uma coisa que a sociedade não se dá conta é que nós vivemos e giramos em torno da vingança. A gente quer vingança. Me ofendeu, me maltratou, tem que sofrer. Qual é a melhor forma de fazer essa pessoa sofrer? É essa que eu quero. Só que isso não resulta em mudança. Nós precisamos de mudança. Então, me perdoem por ter me empolgado aqui, tomado esse tempo de vocês, mas esse é um tema que mexe muito comigo, porque a minha vida toda eu gostei de trabalhar essa questão. As pessoas perguntam, mas você fala isso porque você não é a vítima? Se fosse você a vítima, como que seria? Né? Por quê? Porque a gente sempre trabalha o emocional, com a emoção. Só que nós não estamos trabalhando agora com a emoção. Não é o meu caso, não é o meu marido que está me agredindo, não estou sendo agredida agora. Eu tenho que pensar friamente como eu posso contribuir para uma sociedade melhor. Como mulher espírita, educadora, escritora, inteligente, atuante numa sociedade, o que eu posso fazer para dar uma contribuição? Com a música, com o teatro, com o meu artigo, com o meu livro, com a minha atuação social, como eu posso interferir nessa sociedade, plantar uma sementinha diferente. Não é ficar apenas pedindo para mandar os homens para a cadeia, porque, sinceramente, nós não vamos sair do lugar fazendo isso. Evidentemente, toda essa luta pregressa teve um valor extraordinário. Então, não é ser abolicionista, é outra história. Impor responsabilidade é muito mais do que botar uma pena no papel, porque, geralmente, essas penas de prisão elas ficam só no papel. Por esse motivo, dificilmente há prisão de verdade. E, quando há, elas não resultam positivamente para as mulheres. Então, não se trata de abolicionismo, se trata de colocar a nossa inteligência para funcionar, para propor coisas, ações mais efetivas, que dê melhores resultados. Excelente, Jacira. Muito interessante o que você trouxe, porque esse dado de dizer que eu não acompanhei, né? De dizer que se reconhece que não reduziu, né, a violência contra a mulher, apesar dos 10 anos da Lei de Maria da Penha, é muito, muito importante a gente saber isso, né? Ter essa informação. Mas eu digo assim, veja, em algum momento se colocou empenho e força de uma mulher, né, que provavelmente se juntou a algumas outras pessoas que a ajudaram e que foi instituída essa lei, a Lei Maria da Penha. E agora é momento, pelo que eu vejo, da gente voltar a fazer um esforço, como você está dizendo, né, empenho, de avaliar, analisar, ver os resultados e propor esse tipo de... fazer valer agora esse tipo de ação que não seria punitiva, e sim educativa, para que realmente tenha algum efeito, né, positivo na relação de controlar a violência contra a mulher. Que, aliás, né, vem vindo de tudo que a gente vem estudando, desse livro da Dora Barrancos, que a gente fez aí, para quem está entrando hoje e não leu ainda o livro, a gente fez aí, ela trouxe toda a história dos feminismos na América Latina, então nós fomos vários meses estudando, mostrando até o final do século XX, o que aconteceu em todos os países, as mulheres que foram levantando as bandeiras, que foram fazendo as lutas, que foram apagadas, né, da história,
tudo que foi sendo feito até chegarmos no século XXI, que é onde nós estamos agora, e eu pergunto até para você ou para algumas colegas, né, as amigas que estão aqui. Então, a gente pode concluir ou pontuar, né, que agora, para o século XXI, as nossas bandeiras, nossos desafios estão em relação à questão do feminicídio, a redução da violência contra a mulher, né? Porque a gente está sabendo mais, né? Sempre existiu, mas hoje a gente tem acesso aos números em relação à violência. Também estamos com relação à questão da descriminalização do aborto, ou da interrupção da vida, como dizem as nossas amigas estrangeiras, né? De outros países, que é uma coisa que ainda define que a gente não tem o direito, a mulher ainda não domina, né, o seu próprio corpo, ela não tem direito sobre o seu próprio corpo, como a Lídia também colocou agora, no final. E também tem essa questão, eu acho que esses são os dois grandes, ainda são os dois grandes pilares para o século XXI, que a gente tem os nossos desafios atuais. Não sei se vocês concordam com essa minha síntese, né? Claro, tem outras bandeiras, né? Mas eu estou pensando por esse lado, porque a gente vai continuar o estudo para encerrar o livro no próximo mês, e aí sim nós vamos trazer a questão do nosso movimento Ele Não, e o outro movimento que depois eu vou pegar aqui e vou dizer para vocês. Não sei se vocês concordam, tem mais algum item importante, algum desafio? Pode falar, Jacira. Ô, Sandra, eu queria oportunizar para as outras amigas falarem, mas eu queria valorizar o que a Débora escreveu aí. Às vezes, a gente acha que não pode fazer nada, né? O que eu vou fazer? Eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo. Todas nós podemos, sim, fazer alguma coisa. Veja esse exemplo que a Débora notou. As nossas representantes políticas, as nossas parlamentares, toda vez que elas levantam a voz para defender o nosso direito, em meio a homens truculentos, elas sofrem violência, eles tentam calar essas mulheres, eles tentam apagar essas mulheres, e agora, no parlamento brasileiro, desavergonhadamente, eles estão tentando explicitamente expulsar essas mulheres do parlamento. E o que é que a gente faz? A gente faz alguma coisa? A gente assina, pelo menos, uma petição a favor dessas parlamentares? Então, acho que a gente precisa ter essa consciência que nós temos que botar a nossa cara, ir lá, colocar nosso nominho, assinar, fazer movimento, convocar para uma passeata, participar, levantar a bandeirinha para tentar também inibir essas ações truculentas, porque essas parlamentares corajosas, elas fazem muita diferença na nossa vida. Obrigada, Débora, por lembrar. Mas aí entra um terceiro ponto que eu ia colocar também em cima do que você falou, que é um terceiro desafio que eu acho para o século XXI, que é fazer as mulheres, aumentar o número de mulheres que tenham essa visão, e desassociando o feminismo de visões de esquerda, visões políticas, né? Porque existe esse viés, a gente sabe que a gente não vê um movimento feminista de direita, a gente já estudou isso, a gente já viu isso, mas no dia a dia, e aí é por isso que eu vim trazendo depois o que eu ia propor para depois, mas a gente não vai ter tempo de fazer hoje, no dia a dia, nas nossas relações profissionais, tal, eu percebo, e aí vai uma experiência minha que eu tenho passado recentemente, eu percebo que as mulheres não entendem o que é o feminismo, elas repetem discursos do que feminismo é só, a única coisa que elas lembram de mulher retirando sutiã no meio da rua. Elas pararam nesse movimento que aqui no Brasil, né, não foi de mulher, eu não sei onde foi, sinceramente eu não sei, mas de mulher na rua pelada, tirando sutiã, querendo quebrar, né, coisas que devem ter sido importantes, que foram importantes, mas não foi só isso, não é só isso o movimento feminista, né? Então, as pessoas não sabem separar. E essa semana, quando foi lançado agora aqui no Brasil o filme Barbie, eu não sei se as meninas, se a Eurídice de outros países, se está lançando na Venezuela, não sei como é que é a realidade. E a Mercedes estava aqui, mas ela precisou também sair. Foi lançado no Brasil. E eu, em primeiro lugar, eu achei assim, bom, assistir filme Barbie e tal, né? Nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. Boneca, minha filha não viveu a época da Barbie, enfim, não era a minha realidade. E a minha colega de trabalho
seus 35, 36 anos, estava toda animada, não, porque eu vou ver a Barbie, porque eu vou na estreia, vou me vestir toda de rosa, tal. E eu falei, legal, né? Cada um na sua, eu respeito, né? Beleza, vai lá, tal. Isso foi numa sexta-feira, foi uma estreia aqui. Quando chegou na segunda-feira, ela não falou nada do filme, não comentou nada. Eu falei, poxa, amiga, você não foi assistir o filme? Não gostou? Você não comentou nada? Aí ela falou assim, não, é que eu não vou mais. Eu já não vou mais, já discuti. Falei, por quê? Não sei, eu ouvi umas críticas e acho que não é bem por aí, não estou concordando com o direcionamento do filme, enfim, passou. Eu falei, tudo bem, né? Eu não estou nem aí, eu não questionei nem nada. Passou uns 2 dias, chegou para mim uma análise, uma crítica do filme. E aí, a proposta do filme traz coisas como questionar a questão da beleza, os padrões de beleza, traz a Barbie para o mundo real, a Barbie lutando pelas mulheres, a questão do patriarcado. Gente, são pautas LGBT, a questão da diversidade. Eu falei assim para ela, poxa, amiga, você não gostou você não gostou da pauta do filme? Maravilhoso, olha aqui, tudo que super interessante, coisas atuais, vendo, rediscutindo conceito, papapá. Não, de forma alguma. Eu fui criada nos valores e eu sou totalmente 0% feminista. Aí eu parei, fiquei muda, né? Olhei para ela assim, pois eu sou 100% feminista. Ela olhou e falou assim, como você não é feminista? Tudo bem, você não é feminista por quê? Não, porque o movimento, então, você não concorda com o movimento ou você não concorda com a luta das mulheres por igualdade, por direitos? Porque se você está aqui trabalhando hoje, minha amiga, é porque você está em cima de muita mulher que morreu para você chegar nessa condição. Mas não vou discutir, porque eu fui criada assim. Você foi criada, então, você quer dizer, uma mulher submissa ao homem, sem direito nenhum. Não é bem assim. Bom, enfim, não quis discutir, não aprofundei, e fiquei meio chocada, gente. Eu fiquei quase sem dormir uma noite, porque é uma menina jovem, 36 anos. E aí eu fiquei pensando, conversei com outras pessoas, e em outros setores eu vi que também teve essa reação, e eu fiquei pensando, gente, as mulheres estão nesse nível. E depois eu associei. Eu descobri que ela é evangélica, provavelmente naquele fim de semana ela foi à igreja e deve ter recebido o discurso à lavagem cerebral para não ir assistir ao filme, que era um filme que estava pregando que a mulher, coisas contra a mulher, que eles conseguem entender que a mulher tem que ser, né, aquele padrãozinho do lar e caseira, né, aquela coisa lá, do lar. Então, assim, por que eu estou trazendo tudo isso, gente? Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, porque eu acho que tem que ter uma mudança. A educação também para as mulheres. Não é possível que a mulher, no século XXI, ainda pense dessa forma, né? Elas não têm o conteúdo histórico, elas não entendem que, para a gente chegar onde a gente está, teve essa luta toda que nós estudamos aqui, que a gente viu, né? Que a gente conheceu essas mulheres valorosas. Então, a gente tem que pensar também como fazer esse discurso do feminismo chegar para as mulheres de uma forma que não seja essa de dizer que é política, ou que é comunismo, ou que é isso, ou que é A ou B. Que existe uma necessidade da mulher ter direitos, né? Direitos sobre o seu corpo, direitos, e isso é importante. E eu sei, Jacira, que eu trouxe, nós fizemos o seguinte, eu e a Rita. Deixa eu só completar, que depois aí você comenta. Eu recebi um vídeo de uma professora, uma educadora, que veio pelo Instagram. Nós baixamos, a Rita fez uma dublagem em espanhol, super legal, em cima do que ela falou, ela fez uma dublagem em espanhol, tem a legenda em português. A gente ia hoje passar, mas não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o vídeo que a Rita dublou para as nossas amigas de língua espanhola, e vamos mandar, eu vou compartilhar no grupo, aquela que está em português mesmo, para a nossa brasileira, comentando e explicando os motivos, né, da rejeição do filme, de forma mundial até, e a pauta que o filme traz, com seus defeitos, né, ela coloca bem assim, a questão de o que não está legal, mas e a conclusão dela, da importância que esse filme está tendo para fazer visibilizar as questões não só do feminismo, como de LGBT, que ia mais, questão da diversidade. Tem questões relacionadas ao consumo, né, no filme, consumismo, capitalismo, super interessante. Então, agora, ainda falei para minha amiga, agora é que eu vou assistir o filme, eu vou, e se precisar, eu vou de rosa. Ô, Sandra, mas é muito longo? 10 minutos.
Gente, 10 passa minutos. aí, depois a gente vê de novo. Ó, deixa eu só falar uma coisinha, Sandra, desculpa. Eu preciso corrigir uma coisa aqui. Corrigir não, acrescentar, agradecendo a Aida por ter lembrado. Eu só falei que aumentou a violência contra as mulheres, mas eu não falei das razões. Evidentemente, a Lei Maria da Penha ela evitou uma enormidade de violência contra mulheres. Agora, o que aumentou foram as notificações, e a Aida lembra que até hoje ainda é baixo o número de notificações, existem muito mais violadores do que a gente conhece, do que a justiça, a polícia toma conhecimento, porque há baixa notificação. Agora, antes da Lei Maria da Penha, existia muito menos, por isso que, com a Lei Maria da Penha, aumentou o número de violadores, tá? Não é que a lei tenha prejudicado, muito pelo contrário, a lei foi um benefício. Então, obrigada, Aida, por lembrar isso. Isso. Então, Vale a gente reformulou aí, a gente ia avançar, né? E agora passo para frente, né? eu acho que sem prejuízo, Sandra, de vocês mandarem no grupo, acho que a gente podia ver agora. É que, assim, eu, na verdade, eu não sei se ficou legal, porque meio que descompassou o que a Rita está falando com a edição que eu fiz. Então, eu prefiro mandar separado nos grupos, e se for o caso, a gente pode fazer uma rápida conversa nos grupos mesmo, e nosso próximo encontro, que vai ser no dia 2 de setembro, deixa eu ver aqui a data certinha, acho que é 2 de setembro. Esse dia eu tenho um compromisso. Eu posso fazer um convite rapidinho? Sim, vamos para lá. todos? Porque, assim, no dia 25 eu fiz um vídeo em homenagem às nossas amigas, né, de língua castelhana, por causa do dia, né, que foi o Dia da Mulher Negra, né, caribenha, latino-americana, e o dia de Teresa de Benguela, né? Então, assim, eu as convido a passar na página do Movimesp para dar uma olhadinha por lá. E também no meu Instagram, que eu tenho feito uns vídeos falando sobre a mulher, das questões da mulher, principalmente da mulher mais madura, tá? E eu acho que essa discussão cabe também, ou bem ou mal, na nossa Barbie, porque todas temos uma menina escondida aí, né? Então, enfim, mas eu as convido porque a minha ideia, como a Jacira falou lá na frente, assim, sempre foi usar o teatro, e agora como a gente tem recurso de audiovisual, exatamente para isso, para questões sociais. Tá? Isso aí. Eu estou adorando o seu trabalho, Débora. Obrigada. Assim, eu compartilhei no Instagram do Movimesp, tá? Quem quiser seguir lá, procura. E eu não publiquei no YouTube ainda, mas eu farei, tá, Débora? Mas eu compartilhei no nosso Instagram. E sim, a gente tem o Instagram, viu, gente? @Movimesp. Mas para lembrar para o pessoal dar uma passadinha lá. Com certeza, né? É só procurar como Mulheres Espíritas, se não me engano, tá Mulheres ou Movimesp mesmo, tá? E aí vocês vão acessar o nosso Instagram, se inscrever lá, nos seguir, tá bom? Obrigada, Débora, excelente todo o trabalho da nossa amiga também lá do Rio Grande do Sul, que é a Suzana Leão, também faz um trabalho muito legal, então acompanha o canal da Suzana, e aí a gente vai, assim, uma alimentando o trabalho da outra, que é muito interessante, tá bom? Eu fiquei vou ver então a data, Jacira, porque dia 2 de setembro, depois outra semana, dia 9 de setembro, é bem no meio do feriado também, poderia ser, tá? Dia 9 de setembro. Seria melhor, não sei, tem que ver a maioria, né? Eu vou ver depois se tem algum conflito de agenda com a CEPA e tal, mas se tiver, a gente pode fazer com os alunos do SEAC, não tem problema. Quem vai fazer essa última parte, eu convidei a Mônica Mendes, ela está aí, ela aceitou, né? A Mônica falou que vai encarar esse desafio. E também já vou deixar o convite aqui para todas nós, brasileiras, no caso, para a gente poder fazer o seguinte, rapidamente dizer o que estavam fazendo, qual foi, em que momento, como você participou, o que estava fazendo no movimento Ele Não. O que você fez? Aí eu quero ouvir de todas, tá, gente? Todas.
onde estava, não estava nem aí, não tinha nem se acordado ainda, não, estava na rua gritando, estava fazendo alguma coisa, o que você estava fazendo no Ele Não? E aí a gente vai fazer os depoimentos individuais, tá bom? Pode ser assim, combinado? Largo da batata. E ainda tem também os 2 tópicos que tinha, no caso, para encerrar, era também o da Ayala, como é o nome dela? Deixa eu ver aqui, que senão eu vou errar. Os julgamentos da Bia Yala, isso? A justiça patriarcal, cruzada contra a ideologia de gênero. Então, o movimento dele não, e esse julgamento da Bia Yala, tá? Aí a gente vai encerrar o livro, vai fazer os nossos depoimentos, e a gente pode também conversar um pouquinho mais sobre essa coisa desse movimento aí, Barbie, que me incomoda, Barbie, porque essa mulherada aí está nesse nível de inconsciência e realmente está me incomodando muito isso. E a gente acaba até desanimando, porque foi o que eu conversei. Nós conversamos esse tempo todo, gente. A gente luta, a mulher está aqui lutando, consegue pouca coisa. Nós somos espíritos que não têm sexo, e a gente precisa começar a mudar isso. Enquanto reencarnar como homem, reencarnar como mulher, a gente tem que dar um jeito de começar a melhorar, mudar muito esse cenário, para que a mulher, né, o espírito, enquanto encarnado no corpo feminino, possa também ter as suas opções de evolução de forma igual, né, de igualdade. Pode ser assim? Os que mais falam isso, que espírito não tem sexo, dentro da prática da casa espírita, fazem exatamente o contrário. Isso é de uma revolta extremamente grande, sabe? Porque as pessoas falam uma coisa e fazem. Exatamente. Então tá, gente, obrigada. Vamos hoje encerrar no nosso horário certinho. A Jacira também tem que ir. Boa tarde, meninas. Obrigada para vocês. Vamos conversando nos Obrigada, grupos. meninas. E a gente se vê, então, aí na próximo setembro, que vai ser dia 9, a gente vai divulgar, tá bom? Rita, obrigada, Rita, pela sua tradução. Vou tirar Vale. aqui, tá? Gracias, Rita. Gratidão, Rita, linda. Beso grande para todas. Gratidão a todas. Beijo para todo mundo. Beijos. Serengê, Depois a gente Sandra. conversa, que eu vou me... Beijinho, Alícia. Beso, meu amor, Serengê. Paula, estava com saudade de você, Paula. Paulinha tá quieta. Tá quieta, Paulinha. Paulinha tá quieta. Acho que ela não está nem ouvindo. Dá, tchauzinho. Tchau, Thelma, beijo. Saudade também. É. Oi, Paulinha. Oi, Então, querida. vamos ver como a gente vai passar? Ah, Vamos ver. Vou passar no grupo das mulheres aquele teu que você mandou. aquele vai de boa, entendeu? Se foi para ti, vai de boa. E aí o do Brasil, vou passar aquele que veio mesmo pro... Aquele que veio No pra do gente. Brasil, posso... Corta a gravação, criança. Não, vou passar aquele que a gente recebeu, né? Porque a mulher falando normal, né?